para a próxima palestra com o tema Sustentabilidade do Agronegócio. Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Dr. Cleverson Andrioli. Engenheiro agrônomo, mestre em Ciências do Solo e doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento. É diretor da empresa CEA, Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada. É também assessor científico do Senar Paraná para o Programa Agrinho de Educação Ambiental e do Programa Integrado de Pesquisa e Manejo e Conservação de Solo e de Água do Estado do Paraná, ProSolo. Coordenador e autor de 25 livros na área de saneamento ambiental, onde publicou mais de 220 artigos científicos. Coordenou 10 redes interdisciplinares de pesquisa em âmbito nacional, vinculadas ao ProSab e a outros programas de fomento científico. Por 22 anos foi professor na UFPR, nos cursos de graduação em agronomia, no mestrado na disciplina de gestão integrada de bacias hidrográficas e no doutorado em meio ambiente e desenvolvimento de políticas e gestão ambiental. Foi também professor da FAI na especialização e no mestrado e da ISAI no mestrado em governança e sustentabilidade. É professor atualmente da Fundação Getúlio Vargas na disciplina de avaliação de impactos ambientais no curso EAD de Gestão Ambiental. Foi engenheiro de pesquisa e gerente da Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, onde trabalhou por 35 anos. Fundador e primeiro presidente do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR. Foi superintendente da SUREMA, a Agência Ambiental do Estado do Paraná, presidente da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, ABEMA, e consultor das Nações Unidas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e da Organização Mundial da Saúde, OMS. Foi também sócio majoritário e diretor-presidente por 15 anos da empresa de consultoria ambiental Andrioli, Engenheiros Associados, atual Andrioli Ambiental, com atividade em mais de 25 estados do país. É diretor da CEA, que trabalha na área de saneamento em apoio técnico e operacional para empresas de saneamento em apoio a diversas atividades na área ambiental. Recebeu menção honrosa do Conselho Nacional de Meio Ambiente pela defesa da causa ambiental, aprovado por unanimidade no ano de 2009. Foi ganhador do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica nos anos de 1998 e 2007 e do Prêmio Abel Bowman de Melhor Trabalho Científico apresentado no Congresso da AIDS em 2014 no México. Com vocês, Dr. Cleverson. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da FAEP para fazer essa apresentação. Em nome do Dr. Ashley Meneghetti e da doutora Débora Green. E quero dizer que é uma honra poder participar de um encontro de tamanha importância aqui em Cianorte. Nosso tema é sustentabilidade do agronegócio. E para que nós possamos começar fazendo uma análise de em que ponto nós estamos, né? Eu queria fazer um breve relato da história. O universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos, né? Formado aí provavelmente através do Big Bang, através do que nos dizem as diferentes teorias. O nosso planeta tem cerca de 1/3 da idade do universo. O sistema solar todo tem cerca de 4,7 bilhões de anos. A vida na Terra iniciou, temos provas incontestáveis da vida na Terra, há 3,4 bilhões de anos. As primeiras bactérias unicelulares surgiram aqui, né? O gênero Homo surge há apenas 2 milhões de anos. Então eu queria destacar que a vida tem 3,4 bilhões de anos
enquanto os primeiros gêneros Homo, que não estou falando do Homo sapiens, né? Ele tem 2 milhões de anos. O gênero Homo é um grupo dentro dos primatas que tem a habilidade de fazer ferramentas. Por que a habilidade de fazer ferramentas diferencia o gênero Homo de todos os demais primatas? É porque o fabrico de ferramentas pressupõe raciocínio. Então eu vou fazer um machado, porque amanhã pode aparecer um leão, e daí eu tenho um machado para bater no leão. Então o fabrico de ferramentas pressupõe um pensamento racional. O ser humano, o Homo sapiens, aparece há cerca de 200 mil anos. Então, eu quero destacar que o aparecimento Homo sapiens no planeta é uma coisa extremamente recente na história do planeta, né? A maior revolução científica feita por esse grupo de primatas, né, foi a Revolução Neolítica, foi o desenvolvimento da agricultura. Foi a partir do desenvolvimento da agricultura que o ser humano passa a ser destacado de todos os demais. Então, veja, embora o ser humano tenha 200 mil anos aqui no planeta, apenas há 40, 50 mil anos começou a usar o fogo de uma forma sistemática e há 10 mil anos começou a desenvolver a agricultura. E a partir do desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da humanidade explode por várias razões, né? Primeira, porque a busca de alimentos passa a ser uma garantia muito maior, um risco muito menor dos eventos de fome, etc. Porque permitiu a fixação do homem, que até então era nômade, ele passa a se fixar, ficou num lugar só, e como ele tinha a garantia do alimento, ele tinha períodos em que ele podia começar a se dedicar ao desenvolvimento de outras tecnologias. Então, a partir da agricultura, 10 mil anos, há 9 mil anos se desenvolve o arco e flecha, há 8 mil anos se desenvolve a roda já pressupõe a produção de excedentes que precisavam ser carregados, há 7 mil anos começam a aparecer os números que já começam a mostrar que havia provavelmente alguma atividade de comércio. Há 5 mil anos há 6 mil anos começam as tecnologias dos metais, né? E a tecnologia dos metais foi fundamental nas guerras. Há 5 mil anos as cidades, há 4 mil anos as pirâmides, há 2 mil anos crucificaram Jesus Cristo, há 1000 anos explode a Inquisição, né? Uma pressão muito grande sobre qualquer proposta de inovação que segurou o desenvolvimento planetário da humanidade durante muito tempo. Há 500 anos, o Brasil é descoberto. Há 200 anos, se iniciam as principais tecnologias, especialmente decorrentes da Revolução Industrial. E nos últimos 100 anos aconteceu tudo. Nos últimos 100 anos, praticamente tudo que você vê de tecnologia foi desenvolvido. Os adubos, o melhoramento genético de sementes, os remédios, a pílula anticoncepcional, a anestesia, o desenvolvimento maior do motor de combustão interna, os plásticos, enfim, a internet, enfim, tudo que você tem de tecnologia praticamente foi desenvolvido nos últimos 100 anos. Fazendo uma analogia agora, em como que a natureza enxerga o ser humano. Então, suponha que eu seja um solo da região de Londrina, um latossolo roxo, formado aí a partir de um derrame basáltico que gerou material de origem de todos os solos da região norte, noroeste, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraguai, nordeste da Argentina. Todos esses solos extremamente produtivos, são gerados a partir de um derrame de basalto. Há cerca de 400 milhões de anos houve uma deposição eólica que veio através do vento de um material arenoso que se depositou em cima do basalto, aqui na região noroeste do Paraná, sudeste de São Paulo, do Mato Grosso, formando o arenito Kaiowá, um solo especialmente importante pela sua altíssima erodibilidade, por sua grande fragilidade ambiental. Então, estamos aqui numa região que é uma região muito especial dentro de todo o quadro do centro-sul do Brasil. Bom, 1 centímetro de solo leva de 80 a 200 anos para ser formado, desde que o intemperismo quebra a estrutura rochosa, que a estrutura rochosa começa a ser agregada através da influência dos micro-organismos para formar matéria orgânica,
e num lento processo de pedogênese vai formar um solo aí de 2, 3 metros de profundidade, altamente produtivo, entre os melhores solos do mundo. Dentro desses 200 mil anos, a vida média do ser humano era cerca de 20 anos antes do desenvolvimento da agricultura. Então nós temos cerca de 100 mil gerações de caçadores-coletores. Então o ser humano andando por aí e catando o que aparecia de fruta, de raiz, de animais que ele podia caçar, etc. Então assim, 100 mil gerações, o ser humano ficou procurando comida no meio. 500 gerações de agricultores, desde 10 mil anos atrás. 500 gerações de produtores. E 4 gerações que ocorreram na última Revolução Industrial. Então, se imagine, um solo que leva 1 centímetro, que leva 80 a 200 anos para ter 1 centímetro de formação, você pode ter perdido esse 1 centímetro facilmente numa chuva torrencial. Então, a primeira coisa que nós temos que avaliar quando a gente vê esse quadro é dizer que o produtor rural não pode se entender dono da terra. Ele tem que se entender um usuário desse solo durante um espaço extremamente pequeno de tempo. Então tem gente que quando passa e vê uma floresta, ele só consegue ver um monte de lenha e de madeira. Tem gente que quando vê o solo só consegue ver um substrato para poder ser explorado e não importa se haja erosão ou não, porque afinal de contas o importante é a lucratividade. Quando a gente esquece que existe um patrimônio, que o solo é um patrimônio da humanidade e que a pessoa vai usar esse solo aí durante o quê? 80 anos, 60 anos no máximo, e depois ele vai morrer e vai deixar para os seus descendentes. Então é imperativo o proprietário rural saber que ele não é dono da terra, que a terra é dona dele, que muito antes do que ele está pensando, ele vai ser comido pela terra, os filhos dele, os netos, os bisnetos, e enquanto ninguém mais souber nem o nome dele, aquele solo ainda vai estar ali e com a responsabilidade de gerar alimento para futuras gerações. Bom, durante esse desenvolvimento todo, eu quero destacar 3 eventos aqui. Primeiro, a esperança de vida ao nascer. A esperança média de vida durante muito tempo, até o ano 1765, era pouco menos de 30 anos. Houve um grande crescimento do aumento da vida, da expectativa de vida, a partir do evento do saneamento. A água de boa qualidade foi o principal fator que aumentou a expectativa de vida, porque reduziu muito a mortalidade infantil e grandes pandemias. E depois, mais recentemente, nós tivemos um novo aumento da expectativa de vida, baseado na química fina, remédios, melhoria das condições de saúde e aumento da quantidade e qualidade dos alimentos produzidos. A população humana, nesse gráfico em azul, ela durante muito tempo ela foi estável. Ela chegou aí a mais ou menos no ano 1000 a 200 mil habitantes. Veja, há menos de 1000 anos atrás, nós tínhamos 200 mil habitantes no planeta. De repente, a partir de 1750, você começa a ter, ano 1 depois de Cristo, 250 milhões de habitantes no mundo. 1650, alcançamos o primeiro meio bilhão. 1850, apenas 200 anos depois, o primeiro bilhão de pessoas. 1850. 1950, 2 bilhões e meio. 1990, 5,2 bilhões. Ano 2000, 6 bilhões. E na semana passada, chegamos a 8 bilhões de habitantes no planeta. Essa segunda curva mostra o crescimento do produto interno bruto. Nós temos que pensar o seguinte, não foi só o crescimento da população e o aumento da idade média da população, mas tem um outro fator, talvez muito mais importante do que esse, que é o grande desenvolvimento tecnológico, a capacidade que o ser humano teve, ou adquiriu, ou desenvolveu, de poder fazer intervenções no planeta, de poder fazer com que o planeta, assim, tecnologias que são capazes de fazer intervenções que nunca a humanidade imaginou que seriam possíveis. Você imagine quantos agricultores precisariam, imagina assim, em 1900, quando não existia ainda trator, você chegar para um conjunto de produtores há 100 anos atrás, aqui em Cianorte, quem sabe já tivesse alguns europeus por aqui, e dizer para eles o seguinte, falou, olha, a gente vai desenvolver nos próximos 100 anos uma tecnologia chamada trator,
que sozinho vai conseguir fazer o trabalho de 200 pessoas igual você, trabalhando o dia inteiro. Associado a isso, a gente vai desenvolver um pozinho chamado calcário, que a gente vai jogar no solo e vai fazer a correção do pH. E junto tem um outro pozinho, né, misturado de alguns elementos, NPK, que vão poder aumentar a fertilidade do solo, fazendo com que todos os solos sejam extremamente produtivos. Nós vamos ter uma semente que vai produzir 400% a mais de produtividade do que a semente que você tem. Então eu posso te dizer o seguinte, ó, um produtor do ano 2000 vai produzir mais do que 1000 produtores de hoje trabalhando ao mesmo tempo. Se imagine se um produtor desses ouvisse uma conversa dessa 100 anos atrás, disse assim, bom, esse cara aí deve estar louco, porque isso não pode acontecer. Então, é importante que nós tenhamos a noção de que nos últimos 100 anos ocorreu um milagre do aumento da produção, da produtividade, da capacidade tecnológica. E isso se refletiu no aumento da produção econômica. O PIB mundial estava lá embaixo. O PIB mundial de 1900, há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, era cerca de 2,4 trilhões de dólares. Então, o PIB de 100 anos atrás era 2,4 trilhões de dólares. O aumento do PIB de 1999 para o ano 2000 foi 2,4 trilhões de dólares. Então, o aumento da capacidade produtiva da humanidade em um ano é exatamente igual a toda a capacidade produtiva que existia 100 anos atrás. Então, é importante que nós tenhamos uma noção clara de que está havendo uma aceleração do desenvolvimento. Um outro número que eu posso dar, a geração de 1950 até o ano 2000, a penúltima geração, teve um consumo maior do que todo o consumo somado de todas as populações de Homo sapiens que apareceram no planeta há 200 mil anos atrás. Uma geração consumiu mais do que todas as outras somadas. E a nossa geração, de 2000 a 2050, vai fazer a mesma coisa. A gente vai conseguir consumir, numa geração, mais do que todas as anteriores somadas, inclusive aquela de 1950, que já tinha feito um milagre, uma coisa brutal. Então, a gente precisa perceber que nós estamos num momento muito especial da humanidade. Você vai dormir com uma tecnologia e acorda com a outra. A cada dia aparece uma coisa nova que parece um milagre. Eu imaginar que eu vou pegar um carro e não preciso mais pensar onde é que eu vou. Eu coloco um programa de computador que pensa por mim. Enquanto eu estou olhando ali o Waze para saber se eu viro para a direita ou para a esquerda, o meu cérebro está pensando lá na palestra que eu vou dar, na pesquisa que eu vou ter que fazer e tal. Outra. E assim como existe esse mecanismo de inteligência artificial, existem milhares de outros que estão sendo criados e disponibilizados, inclusive uma grande boa parte deles para o próprio meio rural. Essa associação entre um brutal aumento de população com uma ampliação enorme da capacidade de intervenção no planeta a partir da tecnologia fez com que o ser humano promovesse brutais alterações no ecossistema terrestre. Aqui tem um trabalho de um grupo de pesquisa coordenado pelo Dr. Hockstrom, que fez um estudo sobre os limites planetários. E o que ele nos mostrou? Que a população já extrapolou o limite planetário dezenas de vezes em relação à extinção das espécies. Então, a quantidade de espécies extintas, ela é mais de 1000 vezes acima do que a velocidade natural da extinção das espécies que ocorreu no planeta Terra durante o desenvolvimento da vida. O segundo problema é a ampliação do ciclo do nitrogênio e fósforo reativos. Na medida em que a gente consegue fixar o nitrogênio da atmosfera e consegue pegar uma rocha, lá uma patita, colocar em temperatura de 1.200 graus a 200 atmosferas de pressão para liberar o fosfato que está preso naquela rocha, para produzir o super simples, o super triplo, nós aumentamos muito a disponibilidade planetária desses elementos. E isso fez com que esses elementos aumentassem a sua concentração na água e no mar. Então, a intensificação do ciclo de nitrogênio e fósforo reativos é o segundo fator mais importante de pressão, de desastres ambientais provocados pelo homem. E o terceiro é o chamado efeito estufa, as mudanças climáticas, aquela que aparece nos jornais todos os dias e tal. Então, acho que esse quadro dá uma noção da nossa ignorância em relação aos principais problemas ambientais planetários. Provavelmente ninguém tinha ouvido falar que o ciclo do nitrogênio e fósforo reativo
trazia uma ameaça maior à perspectiva da humanidade do que o próprio efeito estufa, que a gente escuta no jornal e cada dia. Por quê? Porque efeito estufa é barulhento. Ele dá uma cheia. Agora, ontem mesmo, teve uma derrocada de um morro em cima de uma estrada que caiu em cima de vários carros e tal, em função do aumento dos extremos climáticos. Então, como os problemas climáticos eles são catastróficos, né? Se pega uma chuva, pega uma seca, e veja, o grande problema das mudanças climáticas, que atualmente já está sendo vivido pela população, é a ampliação dos extremos climáticos. Quando esfria, esfria, quando esquenta, esquenta, quando chove, chove, quando faz seca, muito mais, vamos dizer assim, intensas do que antes desses problemas, né? Bom, produzimos muito, temos uma população muito grande, fizemos um milagre tecnológico da produção, no entanto, não resolvemos o problema básico de 815 milhões de habitantes que hoje passam fome no mundo. Então, veja, bom, 815 milhões de pessoas passam fome. Então, o único pedido material autorizado pelo Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. E isso é negado a 815 milhões de irmãos nossos que têm as mesmas expectativas, as mesmas frustrações, os mesmos amores, né, que pessoas como nós. Só que essa pessoa não sabe se vai comer hoje de noite. Essa pessoa não sabe se vai poder dar de comer para o filho que está chorando, pedindo comida, e a pessoa não tem dinheiro para dar. Então você imagine que catástrofe social, como que pode, né, uma humanidade com essa Babilônia de produção negar comida para 815 milhões de irmãos nossos? No entanto, o quadro é muito pior do que esse, né? Porque a perspectiva das Nações Unidas é que nós temos um aumento da população. Então nós vamos avaliar agora qual é a importância do agronegócio dentro desse quadro. Primeiro, a agricultura e agronegócio fizeram parte de todos os ciclos econômicos do Brasil, né, que começou com o pau-brasil, no extrativismo, com exceção aí do ciclo dos minerais, lá em Minas Gerais, todos os demais ciclos econômicos do Brasil foram vinculados ao agronegócio. E hoje, o agronegócio sustenta o país, né? O agronegócio hoje é o principal produto de exportação, que faz com que tenhamos equilíbrio da bolsa comercial, e é a base da sustentação econômica do país, tanto em relação à economia quanto em relação ao emprego. Por que o Brasil tem esse sucesso? Primeiro, nós temos solos com alto potencial agrícola. Praticamente o Brasil inteiro, são poucas as manchas de solo que não têm capacidade produtiva. E veja, os solos brasileiros são solos tropicais, portanto, altamente intemperizados, e são geralmente pobres em fertilizantes naturais. Eles são pobres, geralmente, em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. No entanto, a estrutura física desse solo dá um altíssimo potencial que, com uma correção da fertilidade, você consegue produções altíssimas. Segundo, disponibilidade de recurso hídrico no Brasil inteiro. Chove de uma forma distribuída, com exceção aí do semiárido nordestino. Você praticamente no Brasil inteiro produz agricultura sem ter que fazer irrigação. Insolação e variação térmica adequada para a maior parte das culturas. Imagine, o país que tem a maior área do mundo, a União Soviética, ela tem quase 60% do território na Sibéria, com temperaturas que chegam aí a 30 graus abaixo de zero no inverno. Imagine que legal você ter um plantio de café assim, dá uma geada de 30 abaixo de zero. Então, grande parte do mundo, especialmente o mundo do hemisfério norte, que é muito menos tropicalizado do que o hemisfério sul, você tem problemas climáticos que trazem altíssimas restrições. Pega os Estados Unidos, toda a região do Alasca também fica numa região tão gelada que praticamente não tem nenhum potencial para o desenvolvimento da agricultura. E nós temos uma mega biodiversidade que fornece serviços ambientais imprescindíveis para o país.
Então, a preservação ambiental, a tal da mata ciliar, a reserva legal, a preservação da Amazônia, elas são absolutamente imprescindíveis para o Brasil, para o agronegócio do Brasil. Elas também são imprescindíveis para o mundo. Mas antes da nossa preocupação com o mundo, nós temos que ter a preocupação com a gente. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre os serviços ambientais que essa megadiversidade produz e por que é importante para o brasileiro que ele preserve o seu patrimônio genético, né? Temos alta tecnologia para sustentabilidade e produtividade, em grande parte graças à Embrapa. A maior parte do mundo, especialmente no hemisfério norte, está em clima temperado. E a agricultura mundial desenvolvida era uma agricultura para clima temperado. Essa agricultura foi adotada pelo Brasil num ambiente tropical e trouxe um monte de problemas, principalmente a erosão. Até que, através da altíssima tecnologia sendo desenvolvida, e não tem nada mais inteligente do que resolver problemas investindo em pesquisa, e a Embrapa está aí para mostrar essa realidade, as universidades, os institutos de pesquisa estaduais, que num trabalho conjunto criaram no Brasil a agricultura tropical. O Brasil é hoje o maior detentor de um patrimônio tecnológico chamado agricultura tropical, que nós estamos exportando para vários outros países da agricultura tropical. Não tem ninguém no mundo que domine a tecnologia da agricultura tropical como nós. E a tecnologia da agricultura tropical é diferente da tecnologia da agricultura temperada. Tá? Nós vamos depois avaliar um pouquinho isso também. Temos empreendedores e trabalhadores rurais preparados. Se não fosse a agressividade do produtor rural, se não fosse a capacidade de trabalho do produtor rural, esse conjunto de iniciativas, de fatores, não teriam nenhuma importância. Precisava de gente capacitada, motivada para poder fazer isso. E quando eu falo isso, é claro que eu estou me referindo não à agricultura brasileira, mas às agriculturas brasileiras. Então a gente tem que pensar que nós temos lado a lado o pequeno produtor que não tem acesso à semente melhorada, que não tem acesso à mínima assistência técnica, que não tem acesso a adubo, que o material de trabalho dele é enxada, às vezes cavalo, ao lado de um grande produtor que tem a aplicação de um cabedal tecnológico da agricultura 4.0, com drone, agricultura de precisão, biotecnologia e tal. Então, o que nós precisamos pensar é que as políticas agrícolas têm que ser diferentes. O grande produtor tem que ser avaliado dentro do ciclo de produção. Então, o problema do grande produtor não é ir lá ajudar ele a fazer nada, porque ele não precisa de ajuda nenhuma. Se não atrapalhar, como, por exemplo, os governos estão tentando agora de estabelecer imposto especial para a agricultura, né? Quer dizer, aquilo que está dando certo, vamos começar a fazer dar errado. O grande produtor precisa ser avaliado como ciclo de sistema de armazenagem, sistema de exportação, infraestrutura de transporte. É assim que você tem que pensar na política agrícola para o grande produtor. E para o pequeno produtor, ao contrário, você tem que fazer tudo. Você tem que dar assistência técnica, tem que ajudar, tem que realmente fazer vamos dizer assim, em vez de um Bolsa Família, vamos dizer assim, um Bolsa Apoio Tecnológico para o seu próprio desenvolvimento, né? Que seja libertária, que permita ao produtor, por suas próprias capacidades, competências, conseguir gerar a riqueza necessária para poder melhorar de vida, dar uma educação para o seu filho, digna, etc, etc. O que vai acontecer até 2050? A população vai chegar a 9,5 bilhões de habitantes no mundo. Esse 1,5 bilhão que vai nascer principalmente na Ásia, Índia, interior da Índia e da China e na África subsaariana. São regiões extremamente pobres, em que as pessoas vão nascer, na sua grande maioria, ao redor das grandes cidades ou no meio rural, que provavelmente não vão ter muita condição de educação, de saúde, de alimentação e tal, que permita a eles se capacitar para o mundo de 2050. Um mundo muito diferente tecnológico do que aquele que a gente vive hoje. Então, o objetivo da agricultura, o desafio da agricultura é somar esses 1,5 bilhão de habitantes pobres, mais os 815 que hoje precisam ser incluídos no mercado de trabalho, para que eles tenham acesso ao alimento e às condições mínimas de sobrevivência que possam dar para ele uma vida digna. Não existe um modelo de desenvolvimento racional, humanitário, que não parta do princípio da inclusão dessas pessoas para que eles tenham uma vida digna, sem ficar dependendo de favor, de ajuda, de esmola nem nada. Capacitar essas pessoas para que eles possam ocupar o seu nicho no mercado de trabalho e possam ter uma vida correta.
Para isso, seria necessário aumentar a área de cultivo em 1 bilhão de hectares, mesmo considerando o aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade vai aumentar a eutrofização, nitrogênio e fósforo, em 2,6 vezes. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, que já é um grave problema ambiental, ele vai ainda se aumentar. E isso vai gerar problemas de eutrofização. Aqui a gente não vai ter tempo de aprofundar isso, mas qualquer dia eu posso fazer uma outra apresentação para tratar sobre o problema específico da eutrofização, que vai ser um dos principais desafios ambientais aí dos próximos 100 anos. As mudanças climáticas, que prevê uma elevação da temperatura de 1,6 a 5 graus. Assim, mas, puxa, aumentar a temperatura 1,6 assim é tão grave? Eu acho que a temperatura da Terra é mais ou menos parecida com a temperatura humana. A tua temperatura é 36 graus. Mas se ela for para 37, é porque você está com algum sintoma, alguma coisa não está bem. Se for para 38, a coisa é bem grave. Agora, se for para 39, vai para o hospital. Então, assim como a temperatura humana, ela vai ter uma pequena faixa de variação que vai determinar que vai te avisar que você tem um problema muito grave, assim é a temperatura planetária. Ela vai nos avisar, ela está nos avisando que é um problema muito grave, que precisa ser tratado de uma forma muito responsável. E junto com isso nós temos perda de 100 milhões de toneladas de ano de fertilizantes pela erosão. Então se veja, eu nem estou tratando do problema mais grave, que é a perda do solo, que compromete o potencial construtivo. Eu só estou dizendo que a agricultura está jogando fora 100 milhões de toneladas de fertilizante por ano, no nível mundial. Então, esses são os fatores que precisam mudar. Quais são os nossos desafios para isso? Primeiro, oferecer comida para os 9 bilhões de habitantes. Incluir os 821. E isso tem que ser feito para responder adotando práticas eficientes, produtivas, sustentáveis, inclusivas, transparentes e sistema de produção mais resilientes. Então a agricultura não tem que só aumentar a produção. Ela tem que aumentar a produção e, junto com isso, aumentar o equilíbrio ambiental planetário. Essas duas coisas obrigatoriamente têm que estar juntas. Porque se eu aumentar a comida, mas aumentar o desequilíbrio ambiental vai nos afetar. Se eu só tratar da sustentabilidade sem aumento da comida, vamos morrer de fome. Então, surgiu o conceito proposto também pelo grupo de Rockton, aceito pelas Nações Unidas, que é a intensificação sustentável da agricultura. O que significa intensificação sustentável? Adotar as tecnologias 4.0, que daqui a pouco nós vamos tratar, associado a um aumento muito grande da sustentabilidade da agricultura. Então, a sustentabilidade e a produtividade são absolutamente imprescindíveis e indissociáveis. O desafio da agricultura é aumentar a produção, aumentando a sustentabilidade. Se a agricultura é o problema, a agricultura é a solução. A brilhante palestra da Roberta, ela deixou isso muito claro, né? Ela mostrou ali, por exemplo, olha, o soja emite tanto, mas se a gente fizer um trabalho de baixa emissão, o soja pode capturar tanto. Então, a mesma produção pode estar associada a um impacto ambiental ou a mitigação do impacto ambiental, dependendo do manejo que a gente vai utilizar. Então, é esse o tema que leva à ideia da agricultura regenerativa, né? Então, o Brasil é líder mundial de plantio direto. O número já está hoje em 44 milhões de hectares, né? Já subiu bastante desde das últimas publicações científicas. E desses 44 milhões de hectares, aproximadamente 10%, então vamos dizer assim, 4,5, 5 milhões de hectares, é a chamada agricultura regenerativa. Então, veja, o plantio direto, mesmo que não seja o sistema de plantio direto, né, com uma mudança, uma diferença de conceito completamente importante, uma coisa é completamente diferente da outra, mas o próprio sistema de plantio direto, que não é, o plantio direto, que não é o sistema de plantio direto, ainda assim é muito menos agressivo do que a agricultura convencional. Então, nós temos passos que estão sendo dados. Então, dos 44 milhões de hectares, vamos dizer assim, temos 4 milhões de hectares em sistema de plantio direto, agricultura regenerativa, aumentando o carbono do solo, com todas as suas vantagens, que daqui a pouco a gente vai aprofundar, ao lado de 40 milhões de hectares que está na metade do caminho. As pessoas já começaram a promover a mudança, mas estão caminhando. Isso nos leva ao conceito de que a sustentabilidade não é uma meta a ser atingida. A sustentabilidade é um processo. Se eu avaliar a agricultura até os anos 70, morro baixo, queimada todo ano, aração e gradagem,
Eu aprendi na universidade a aplicar endrim a lanço para controle da broca do café, né? Hoje, se eu falar isso, é capaz que eu seja preso. 5 anos antes de eu entrar na universidade, se aplicavam mercuriais para controle de fungo em batata. Você imagina se aplicar mercúrio no solo para fazer controle? Então, se eu considerar a agricultura de hoje, comparada à agricultura dos anos 1970, a nossa agricultura, assim, ela evoluiu brutalmente em relação à sua característica de sustentabilidade. Então, nós temos hoje um padrão de agricultura, e eu tenho muito orgulho em dizer isso, referência de sustentabilidade no mundo, hoje. Agora, é muito importante que nós produtores, nós pesquisadores, nós que trabalhamos nessa área, tenhamos a clara compreensão de que foi feita uma revolução nos últimos 30 anos e que nós temos que fazer outra nos próximos 50 anos. A gente melhorou muito a sustentabilidade, mas nós estamos longe de onde a gente pode chegar. E o problema é o seguinte, as técnicas já estão todas aí, já estão dominadas, já tem tecnologia suficiente, falta a adoção da tecnologia, só isso. E a adoção da tecnologia, isso é assim que deixa a gente angustiado pela urgência. Se o agricultor adotar essas tecnologias que aumentam a sustentabilidade, ele vai ganhar muito mais dinheiro, ele vai aumentar a produtividade dele. Então é uma questão, vamos dizer assim, é uma responsabilidade honrosa para a categoria dos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, o pessoal, enfim, que trabalha, veterinários que trabalham na área da agropecuária. Nós já fizemos uma revolução, né? A nossa geração já ofereceu um aumento de 400% na produção de soja. Em 30 anos, nós aumentamos 400% a produção de soja. E nós vamos fazer isso de novo nos próximos 30, 40 anos. Só que agora, a gente, junto com o aumento da produção, da produtividade, nós vamos ter que associar o aumento da sustentabilidade. Nós vamos resolver os 2 principais problemas da humanidade. E só depende da nossa capacidade de argumentação, de convencimento. É por isso que eu tenho um prazer enorme em poder fazer palestra desse tipo, especialmente quando eu estou tratando diretamente com o produtor rural, com acadêmico de agronomia, com pesquisadores, etc. Porque é essa informação mais preciosa que eu posso dar para todo mundo. Vocês podem ganhar mais dinheiro e podem melhorar a sustentabilidade adotando técnicas que já estão aí. É só você conversar direito, ter uma boa orientação técnica, adotar esses processos que estão disponíveis e vamos tocar para frente. Quando se critica a agricultura brasileira, né, sob meu ponto de vista, um erro absurdo sob aspecto técnico, sob aspecto político, né? Técnico, já estou mostrando vários pontos e vou mostrar muito mais, mas sob aspecto político, na hora que grupos de brasileiros muito bem intencionados, que acham que estão contribuindo, criticam o agronegócio, dizendo que o agro é morte, que o agro é veneno, que o agro é porcaria, que o agro brasileiro não sei o quê, porque queima a Amazônia, porque isso, aquilo, eles estão prejudicando muito a nossa pátria. Primeiro, eles estão deixando de reconhecer que o nosso agro não é nada disso. Claro que nós temos troglodita ambiental, que vai lá e corta tudo, e toca fogo, e planta morro abaixo até hoje e tal. Temos, o troglodita ambiental ainda existe, o agricultor troglodita. E esse agricultor troglodita ele pode ser convencido em função de um argumento que é muito importante, que ele pode ganhar mais dinheiro se ele adotar técnicas. Agora, se ele não for convencido, eu acho que tem que aplicar a lei, e rigorosamente a lei. Para que a pessoa, se ela não muda por bem, ela muda por mal, porque o solo, como eu acabei de dizer, não é dele. Ele está usando esse solo por um pequeno período de tempo e a herança que ele vai deixar vai ser para sempre. No entanto, esse discurso é muito apropriado pelos países desenvolvidos que usam esse discurso gerado no Brasil para dificultar a comercialização dos nossos produtos, né? Veja, a comunidade europeia, que tem menos de 0,5% de cobertura florestal, cobra do Brasil ao não desmatamento de mais nenhuma área a partir de 2019. Passando por cima da lei ambiental mais exigente e restritiva do mundo. Então, a comunidade europeia, com 0,5% de cobertura florestal, cobra da gente o não desmatamento com mais de 60%, 64% de cobertura florestal nativa. Né? Então, eles não têm nenhum direito, nenhuma moral, nenhum fundamento, nem comercial, nem ambiental, nenhum, para poder fazer esse tipo de cobrança. O que não quer dizer absolutamente que a gente deva
fazer desmatamento, ao contrário. Daqui a pouco eu vou mostrar que a preservação da cobertura florestal é importante para nós. Agora, eu quero destacar que é uma injustiça fazer essa avaliação do nosso agronegócio. Por quê? Porque a sistemática da agricultura predatória, agricultura troglodita, como eu acabei de me referir, que a gente praticava 40 anos atrás e que alguns praticam até hoje, não era diferente de todos os demais processos. A indústria, naquela época, produzia e jogava os efluentes no rio sem tratamento. O Brasil tinha o sistema de coleta de esgoto em que tratava menos de 2% do esgoto coletado no Brasil, jogando esgoto bruto in natura nos rios. A mineração fazia buraco e deixava, lá tem aqui em Santa Catarina, regiões com que a água tem o pH 3,4 hoje, em função da mineração do carvão, que não tinha recuperação de área degradada. Enfim, eu quero dizer que as cidades elas cresciam em cima de seus mananciais sem nenhum planejamento, nada. Então, na verdade, o mundo não era sustentável. Foram as diferentes conferências, foram o conhecimento do problema ambiental que levaram a humanidade a adotar um procedimento muito mais equilibrado em todos os setores. Então é uma injustiça você apontar o dedo para o agronegócio, dizendo que o agronegócio é responsável porque ele fez o desmatamento nos anos 80. Porque nos anos 80, todo mundo fazia isso e não tinha essa discussão. Então, não dá para você descontextualizar a atuação do produtor rural, que naquela época tomou decisões que hoje talvez ele não tomaria. Mas na época o contexto era aquele. Ele não tinha como antever que ia haver uma revolução na sustentabilidade no mundo, né? Aquela era a prática. E aquela era a prática desenvolvida na comunidade europeia, na China, nos Estados Unidos, na Índia, na África, etc, etc, etc. A nossa não era diferente das demais. No entanto, não era tão intensa, tanto que nós temos aí um patrimônio de mais da metade do território nacional cobertura nativa. As conferências, as políticas ambientais levaram a uma mudança. Como eu falei para vocês, nós tivemos uma revolução na sustentabilidade e produtividade da nossa agricultura nos últimos 40 anos. Uma revolução impensável naquela época, né? No entanto, a gente já fez isso. E como eu falei para vocês, nós não podemos ficar agora confortáveis nesses indicadores, porque o nosso desafio continua. Isso nos aumenta a responsabilidade, porque a gente já aprendeu como faz e a gente já sabe como faz. Então, nós temos obrigação de dar o próximo passo. Eu estou demorando muito, então eu vou pular alguns slides aqui para não prejudicar o tempo da apresentação. O que é a intensificação sustentável da agricultura? Ela vem do conceito criado por Klaus Schwab, que em 2016 lançou a ideia da indústria 4.0. Esse Klaus Schwab foi fundador do Fórum de Davos, é um economista. E esse livro que ele publicou, que falava da indústria 4.0, era um alerta ao mundo de que essa nova capacidade industrial ela traria enormes impactos sociais. Tá? Então ele disse, olha, a tecnologia vai passar por revoluções, e essas revoluções vão desempregar milhões de pessoas, e nós temos que pensar se essas pessoas vão ser desempregadas. Então, se veja, o presidente do Fórum de Davos fez um livro alertando sobre os problemas sociais da Revolução 4.0. Vou exemplificar com um único exemplo para não perder tempo. O veículo autodirigível já está pronto. O primeiro carro autodirigível já atravessou os Estados Unidos da costa leste à costa oeste. Tinha um motorista, mas ele, durante toda essa viagem, ele não pôs o pé no freio, nem no volante, em nenhum momento. Bom, o veículo, essas tecnologias chamadas disruptivas, geralmente elas convivem com as tecnologias convencionais durante um período e, de repente, a tecnologia convencional acaba. O exemplo clássico é a máquina de fotografia, né? Então, a Kodak era líder mundial com 82% do mercado, e de um ano para outro acabou a Kodak, porque todo mundo passou a usar máquina digital. O interessante é que a máquina digital já existia há cerca de 10 anos. E, de repente, acabou. Então, você veja, o veículo autodirigível está aí. Pode ter certeza absoluta que daqui, para não errar, daqui 20 anos, os veículos vão ser todos autodirigíveis. E quando os veículos forem autodirigíveis, qual é o primeiro grupo de profissionais que vai perder emprego? Os motoristas. Agora, não é só os motoristas que vão perder emprego. Os veículos autodirigíveis eles vão diminuir cerca de 200 vezes o número de acidentes de trânsito. Isso significa que vai ter um impacto enorme nos hospitais que atendem gente quebrada na beira da estrada, que vai um monte de médico, de enfermeiro, de estrutura hospitalar vai perder emprego. Isso vai reduzir muito o custo do seguro, então muita gente que trabalha seguro vai ter uma redução brutal do valor. Então veja, uma coisa muito positiva, que é a redução de acidentes, ela traz
consequências que são ruins para determinados grupos. E isso vai acontecer com dezenas de diferentes tecnologias, né? Sistemas de decisão inteligentes que cada vez mais estão tomando espaço da inteligência humana. Tecnologias digitais, a inteligência artificial, veículos autodirigíveis. Quer dizer, imagine, quem é que vai contratar alguém para operar uma colheitadeira? A colheitadeira vai operar sozinha, a plantadeira vai operar sozinha, orientada talvez por drone, né? Vai ser um sistema diferente. A bio e a nanotecnologia. A biotecnologia, a gente já se referiu aqui muito rapidamente a algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, a fixação do nitrogênio no Brasil. A gente falou bastante do preço do nitrogênio, mas falou um pouco sobre o impacto energético da fixação do nitrogênio, que gera uma quantidade brutal de CO2. Então, essa nanotecnologia, essa biotecnologia, vai trazer grandes mudanças para nós. Práticas digitais de cooperação, conectividade e mobilidade. Quer dizer, imagina, você pega uma máquina que colhe o soja, transpõe num caminhão, o caminhão vai para o trem vai lá para Paranaguá, sem nenhuma pessoa mexer em nada. É tudo automatizado, dirigido por sistemas conectados, etc. Importantes aumentos da produtividade e sustentabilidade pela racionalização dos insumos, né? Quanto de dinheiro a gente joga fora com adubação mal planejada? Quanto dinheiro a gente joga fora por não saber ciclar nutrientes, lodo de esgoto, composto de lixo, resíduos industriais, os próprios resíduos agrícolas, né? E para isso, com isso vai aparecer o que eu falei para vocês do conceito da intensificação sustentável da agricultura. Intensificação de prática de sustentabilidade, conservação de solo e água, sob meu ponto de vista, o que existe de mais importante e urgente, né? A conservação de solos e água, a perda, eu já falei para vocês, 100 milhões de toneladas de fertilizantes no ano, e um impacto enorme na produção, porque na medida que você perde solo, você compromete a capacidade produtiva daquele solo. Para você fazer ele voltar, você vai ter que fazer um processo de recuperação, né? Que tem seu custo, mas também já tem, felizmente, já tem suas tecnologias dominadas, né? Agricultura de baixo carbono, já me facilitou, não preciso falar mais nada sobre isso. Aliás, qualquer coisa que eu fale vai ser redundante ou menos qualificado do que a gente ouviu aqui da Roberta. Manutenção da biodiversidade, esse é um tema absolutamente fundamental. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, quando a gente falar do uso do solo, né? É muito importante manter essas matas ciliares, as reservas legais, porque ali tem uma produção biológica que nos traz uma economia enorme em relação à possibilidade de controle de pragas e doenças, né? E manejo integrado de pragas, que também a gente já ouviu falar bastante aqui, mas o número é o seguinte, basicamente, a média nacional é que onde se adota o MIP, você reduz 3 vezes a aplicação de agrotóxicos. 3 vezes. Então eu posso dizer assim, nós podemos reduzir o uso de agrotóxicos que o Brasil tem em 60%. Se eu vou reduzir 3 vezes, eu posso reduzir em 66%. Tá? Se eu reduzir o consumo de agrotóxicos em 66%, eu vou trazer um monte de benefícios. Eu vou, primeiro, reduzir o custo, vou reduzir o impacto ambiental, como a Roberta acabou de nos demonstrar, com aquele cálculo maravilhoso que ela nos apresentou, mas também vai trazer uma redução da contaminação do ambiente, dos rios e o que a gente está afetando a biodiversidade. E aqui eu quero parar um minutinho para falar um pouquinho sobre isso, porque se fala tanto da agricultura envenenada do Brasil, que nós estamos comendo veneno, que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Sim, é. Por que nós somos o maior produtor de agrotóxicos? Primeira coisa, vocês acham que o Brasil vai consumir mais agrotóxico ou menos que agrotóxico do que o Uruguai? O que você acha, Anísio? Por que o Brasil vai consumir mais agrotóxico do que o Uruguai? Porque o Brasil é maior. É óbvio. Outra coisa, o Brasil pratica 2 culturas e às vezes 3 culturas no mesmo solo, no mesmo ano. Na comunidade europeia se produz uma. Então a gente tem uma área grande, a gente tem um uso intenso dessa área, muito grande, e os mesmos fatores biológicos, insolação, temperatura, água, que beneficia tanto o nosso agronegócio, o desenvolvimento vegetal, ele também beneficia o desenvolvimento de espécies, de insetos fitófagos.
Então, é óbvio que se nós temos um ambiente que é propício para o desenvolvimento biológico, dentro do desenvolvimento biológico você vai ter o desenvolvimento do soja, vai ter o desenvolvimento da lagarta do soja. Você vai ter o desenvolvimento do milho, vai ter a lagarta do milho. Então, é óbvio que nessas condições biológicas vai ter um crescimento biológico maior. E isso vai fazer com que o Brasil tenha que usar agrotóxicos um pouco mais intensamente. No entanto, quando se fala quem é o maior consumidor de agrotóxicos, você deveria fazer uma conta bem simples. Divide o uso de agrotóxicos pela área, considerando o número de culturas que foram praticadas ali. É uma conta bem fácil, não é? Se você fizer essa conta, o Brasil passa do primeiro ao 12º consumidor de agrotóxicos do mundo. Uma conta bem fácil. Porque tem um monte de agrotóxico usado no Brasil que é proibido na comunidade europeia. Que argumento mais imbecil. Você só pode usar um agrotóxico se você tem registro. E a empresa produtora de agrotóxico, ela só vai registrar um agrotóxico se seja usado para aquele tipo de cultura, para aquele tipo de praga. Se você não tiver aquele tipo de cultura, aquele tipo de praga no país, você não vai registrar aquele agrotóxico, porque não precisa. Então, assim como os ecologistas radicais, desinformados, fazem a acusação de que o Brasil usa um monte de produto proibido na comunidade europeia, eu posso devolver o argumento dizendo assim, bom, a comunidade europeia tem um monte de agrotóxico que ela usa que é proibido no Brasil. Não é que é proibido, é que não é registrado, e portanto não é registrado, é proibido. Então, nós temos que superar esse tipo de falácia. No entanto, a gente precisa ter em mente que nós temos obrigação em reduzir em 60% o consumo de agrotóxico, porque isso é bom para nós e é bom para o meio ambiente. Então, se você está usando agrotóxico indevidamente, isso sem dúvida é um erro, isso sem dúvida piora a qualidade do alimento e piora a qualidade do ambiente, piora a produtividade do produtor rural, e a gente não usa o agrotóxico de uma forma racional, de preguiça, porque tem que ficar batendo pano, tem que ficar fazendo controle, tem que ficar vendo nível de perda. Basicamente, o segredo do MIP é o nível de dano econômico. É absurdo você aplicar um agrotóxico enquanto a aplicação dele for mais cara do que o dano que aquela população está causando. Tá? Então, se eu vou aplicar agrotóxico que custa 10 mil, mas o dano que eu estou tendo é 5 mil, eu prefiro ter o dano de 5 mil do que aplicar agrotóxico, porque senão eu vou perder 10 mil, vou perder 5. Na medida em que você aguarda o nível de dano econômico para fazer a aplicação de agrotóxico, você dá tempo que aquela biodiversidade faça o serviço para nós e que as populações que são as predadoras dos insetos fitófagos tenha tempo de crescer e faça o controle biológico natural. É um presente que nós temos da nossa biodiversidade que a gente está usando mal, está usando pouco. Então, o princípio do MIP é basicamente você aguardar o nível de dano econômico associado com outras práticas simples, que são utilização de espécies resistentes, que é a utilização de época de plantio, rotação de cultura, outras práticas que são benéficas e necessárias para um sistema adequado de produção agrícola. Putz, eu estou sem o meu relógio aqui, você pode dizer que horas são? Vamos lá. Bom, aí vem a clássica fórmula do Wischmeyer, né? Deixa eu dar uma animada aqui. Você tem, então, a erosividade, erodibilidade, topografia, uso e práticas conservacionistas. Tá? Então, erosividade você não consegue mexer, é a característica da chuva. Há uma coisa importante da erosividade. Nós fizemos alguns cálculos para a região de Cascavel, calculando qual é a energia da chuva de um ano em 1 hectare. E o número a gente transformou em toneladas de dinamite. A energia da chuva de 1 hectare em 1 ano em Cascavel corresponde à energia de 50 toneladas de dinamite. Então, veja, a gente trabalha no programa de educação ambiental, no Senar, que é o programa Agrinho. E esse programa Agrinho, ele é um programa para educação ambiental de criança. E ali nós inventamos o conceito da gota-bomba. Então, era uma gota de chuva que vinha com um monte de dinamite amarrada na boca, assim, caindo. Então, é preciso que a gente traga uma informação simples, não só para o produtor rural, mas para todo mundo, dizendo assim, o impacto da gota de água na superfície do solo descoberta é a principal causa da erosão. Claro que não é só essa, mas essa é a primeira etapa do processo erosivo, que depois vai ser seguida pelo transporte e depois pela deposição.
Mas se não tiver a gota que quebre o agregado, que destrua aquela capacidade de organização dos agregados que permitem a macroporosidade, a microporosidade, que você disperse aquilo numa areinha, num pozinho, num silto, areia, argila, que possa ser transportado, você vai resolver o primeiro problema do processo erosivo. Então, é absolutamente imprescindível ter o solo com cobertura. Então, se pega lá a região de Guarapuava, Programa de Conservação de Solo, sabe o que é? Qual é a cultura outonal? Porque lá, quando você colhe a cultura de inverno, você tem 45 dias até você ter a cultura de verão, que o solo fica nu, de barriguinha para cima, para levar essas 50 toneladas de dinamite, na hora que a chuva é mais intensa no mês de setembro e outubro. Tá? Então, manter o solo com cobertura vegetal, ou com uma adubação, com uma palhada, mas uma palhada gorda, uma palhada daquelas que realmente possa fazer um efeito, é absolutamente imprescindível. Né? E quanto isso é importante? A erodibilidade, nós podemos trabalhar, podemos reduzir. A erodibilidade é o conceito do solo em ser mais frágil para erosão. Então, um solo que tem uma erodibilidade maior, ele precisa de cuidados maiores. Como é que se pode atuar na erodibilidade? Em primeiro lugar, como eu já falei, na cobertura. Segundo lugar, no aumento da formação e estabilidade de agregados. Então, as partículas, areia, silto e argila, elas se organizam em formas de agregado usando agentes cimentantes. Esses agentes cimentantes o que são? Ácidos poliurônicos, ácidos úmicos e alguma parte dos ácidos fúlvicos, que são originados no processo de degradação da matéria orgânica. Se eu colocar a matéria orgânica em superfície e deixar que ela vá apodrecendo, com ar, então, portanto, em condições aeróbias, e um solo que seja rico ou que tenha uma boa disponibilidade de fósforo, cálcio e magnésio, você vai ter uma formação muito mais forte de ácidos úmicos do que de ácidos fúlvicos. Os ácidos úmicos, eles formam humatos de cálcio e magnésio que são extremamente estáveis. Nos solos chernozêmicos da União Soviética, você tem humatos com mais de 2.000 anos. Aqui, em pesquisas feitas no estado do Paraná, no topo da Serra do Mar, nós achamos humatos com mais de 2.000 anos de idade. Então, você precisa estimular. Não é simplesmente colocar a matéria orgânica, mas é fazer um manejo adequado da matéria orgânica. Os ácidos poliurônicos, eles são formados na degradação da matéria orgânica em condições aeróbicas, portanto, não pode estar enterrado, e daí eles vão descendo e vão aumentando a estabilidade do agregado. Na medida que você forma um solo cheio de agregados, com grande macro e microporosidade, em primeiro lugar, a matéria orgânica ela é capaz de absorver 20 a 22 vezes o seu volume em água. Então é um verdadeiro mata-borrão, que quanto maior a quantidade de matéria orgânica, o solo se incha de água, diminuindo o problema de efeito de secas. Né? Além disso, a microporosidade vai aumentar a capacidade de absorção de água antes da capacidade de campo, e a macroporosidade vai permitir que a água seja infiltrada no solo e vá lentamente pelo subsolo chegar até o rio. Então, uma gota de água que caiu num ambiente adequado, ela vai encharcar a matéria orgânica, lentamente ela vai ser infiltrada no solo, e você não vai ter o running off, o escorrimento superficial, porque você vai ter um altíssimo coeficiente de rugosidade. A gotinha vai ter que ficar desviando da palha, da pedrinha, da árvore. Agora, se imagine se eu agregar esse conceito de aumento de matéria orgânica, o conceito do uso agro-silvopastoril. Imagine se eu botar agora a vegetação florestal dentro desse conceito que eu coloquei para vocês, aumentando a quantidade de carbono em cima e embaixo do solo, fazendo com que as árvores funcionem como um guarda-chuva. Se você puder ter... existe uma grande quantidade de vegetação, de novo, da biodiversidade brasileira. Pega, por exemplo, a bracatinga. A bracatinga é um dos mais vorazes fixadores de nitrogênio do mundo. O mundo inteiro está vindo no Brasil para estudar a bracatinga por essa grande capacidade de crescimento e de fixação de nitrogênio. A grevilha, quando foi usada aqui como banco de nitrogênio, chamava de banco proteico, né, que depois acabou... Enfim, veja quantas possibilidades nós temos de aumentar esse processo. A topografia, nós também não temos como resolver com relação à declividade, mas com relação ao comprimento da pendente, sim, através do sistema de terraceamento. O Paraná foi líder nacional em sistema de terraceamento e depois os produtores acabaram desmontando o terraço porque as máquinas que foram desenvolvidas lá para o cerrado eram enormes, daí o cara queria uma máquina grande, daí ele comprava a máquina grande não era adequada ao solo. Então, ao invés do produtor adequar o equipamento ao solo, ele adequou o solo ao equipamento. Se imagine que absurdo.
Que absurdo. Então nós temos que voltar com o sistema de terraceamento indiscutivelmente, especialmente em solos aí, classe 2, 3 de aptidão, é absolutamente imprescindível e fundamental. O produtor não gosta porque tem que fazer a curva de nível, perde muita, dificulta a mecanização, tudo verdade. No entanto, ele está preservando o maior patrimônio que ele tem, está aumentando a produtividade e o sistema de terraceamento comprovadamente aumentam a produtividade porque eles mantêm a água. A água que fica presa no terraço, ela desce pelo lençol freático e vai abastecer os terraços de baixo. Então é imprescindível voltar ao sistema de terraceamento. O uso e manejo do solo e práticas conservacionistas, né? A gente já, basicamente, gestão de matéria orgânica, não mexer no solo, toda aquela estrutura do plantio direto que eu não vou me referir. Eu quero falar um pouquinho sobre uso e manejo, porque esse é um assunto que é bem pouco tratado. Nós temos um sistema que chama-se classe capacidade de uso, que avalia qual é a aptidão que o solo tem. Solo, o que você quer ser? Eu quero ser médico, eu quero ser agrônomo, eu quero ser engenheiro. Então tem que perguntar para o solo o que ele é, qual é a capacidade, qual é a aptidão, ele nasceu para quê? Como que ele pode ser usado do jeito mais eficaz, eficiente, usando o máximo o seu potencial produtivo e respeitando as suas limitações ambientais. Então você tem o solo classe 1, que é o praticamente plano, até 5% de declividade, sem limitação de fertilidade e tal. Você pode fazer agricultura sem terraceamento. Aí você tem o solo classe 2, que daí ele também ela tem uma declividade um pouquinho maior, então ele pode ser feito agricultura anual, pode, uso intensivo, com terraceamento. Solo classe 3 também. Só que daí no solo classe 3 você tem que ter outros mecanismos, tem que melhorar a incorporação de matéria orgânica, fazer produção de produção verde, manejo de palha, que você tenha uma palhada mais grossa, cuidados especiais. Solo classe 4, o solo classe 4 não tem aqui, mas é o solo que está geralmente inundado. Solo classe 5, vamos utilizar para pecuária. Solo classe 6, para... Enfim, na medida em que o solo vai apresentando limitação, você vai diminuindo a intensidade de utilização. O uso do solo é a primeira coisa que tem que ser feito para fazer uma adequação numa propriedade rural. A primeira coisa. E depois que você arrumou o uso, aí você vai tratar em qual manejo você vai adequar em cada tipo de uso. Então está aqui um solo bem adequado, o seu uso e manejo está aqui. Um sistema de terraceamento, curva de nível, produção de mato ciliar. E aqui está um café morro abaixo, que obviamente o cara vai produzir aqui mais 5, 10 anos e a produtividade vai cada vez caindo, daqui a pouco esse solo não vai servir para nada. Vai ser uma coisa ali que você pode plantar que não vai crescer. Então, o que adianta você usar um solo por 15 anos e acabar com a possibilidade, com o potencial produtivo do solo? Aqui está um plantio direto, um manejo bem adequado, com uma palhada bem desenvolvida, né? E aqui está um sistema de terraceamento com a água armazenada, sendo infiltrada e que vai descer lentamente lá por fluxos subsuperficiais que vão chegar no rio daqui uma semana. Opa! Será que fui eu aqui? Eu com tecnologia sou assim mesmo. Peraí. Sistemas integrados, né? Nem vou perder tempo, você já deu uma aula sobre sistemas integrados. Veja que sistemas de terraceamento, matas ciliares, isso aqui você não vê no mundo. Né? Não vê no mundo. Se você, olha, eu já morei nos Estados Unidos, já morei na França, já viajei para visitar áreas rurais na Alemanha, na Espanha, mas assim, muito, nos próprios Estados Unidos, e você não vê, lá não tem mata ciliar. Lá você tem uma parte que está plantada, aí chega a serra, aí na serra, onde tem os parques, eles fazem aproveitamento de energia eólica e solar, no parque. No parque. Você imagina eu chegar aqui para um ecologista brasileiro e dizer que eu vou fazer um sistema de energia solar no parque. Eu tenho que fazer estudo de impacto ambiental para fazer um sistema de energia solar, às vezes um sistema de energia eólica. Lá, daí, e parque, em cima do latossolo roxo, é o Parque Nacional do Iguaçu. Nos Estados Unidos, o parque é no deserto de Mojave, que eu já disse, é um deserto. Aqui no Chile, o parque é no deserto. Nos Estados Unidos, o parque é no Alasca. Na Espanha, o parque é na serra, onde não tem nenhuma produção. Na Rússia, o parque é nas savanas, lá naquelas regiões geladas. Então, o mundo inteiro coloca parque onde não consegue fazer nada, menos no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos parque em áreas altamente produtivas que não existem no mundo. Pode ter um ou outro exemplo, mas a média não é isso.
Por outro lado, o uso inadequado vai gerar problemas gravíssimos de erosão, né, com a alta intensidade de chuva. Olha aqui o que é um processo. Você pega aqui nessa região, com esses arenitos, né, você tem solos podzólicos, às vezes com transição abrupta no terço inferior, que não tem o que fazer. Se alguém me contratar, me chamar aqui para fazer um estudo de um solo em Paranavaí, e eu pegar uma transição abrupta no terceiro terço, não tem o que fazer. Nem silvicultura. Deixa a mata nativa lá, porque qualquer coisa que você fizer não vai dar certo. E trata de fazer uma boa agricultura de montante para evitar que a água chegue lá com energia. Bom, a FAEP está financiando, junto com o Estado, Fundação Araucária e Secretaria de Ciência e Tecnologia, o ProSolo. O que é o ProSolo? É um programa de pesquisa, é o maior programa de pesquisa e conservação de solos em andamento no Brasil. Ele foi feito por uma definição metodológica adotada, uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando foi fazer o sistema de conservação de solo, lá nos anos 60, eles fizeram essas mega parcelas, avaliaram a condição hidrológica de resposta chuva-vazão e, a partir daí, geraram indicadores que permitiram a definição dos critérios para dimensionamento de terraços. O resto do mundo pegou esse estudo feito nos Estados Unidos e fez adaptações às suas condições, tentando validar o modelo desenvolvido lá. O que nós fizemos aqui? Pegamos o Merten, que é um dos maiores nomes da conservação de solos do Brasil, que trabalhou no IAPAR e que hoje trabalha numa universidade americana, é especialista nisso, e o Jean Minella, que é o maior especialista do Brasil em adoção de megaparcelas, que é lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma honra enorme de dizer que o Minella foi meu aluno, imagine, hoje é meu professor, né? Quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu vou perguntar para o Minella. Os dois eles fizeram uma proposta que já estava baseada em algumas experiências que o IDR estava desenvolvendo junto com o Itaipu, a doutora Graziella do IDR, já estava desenvolvendo essas megaparcelas ali na região oeste e norte, e aí se adotou esse conceito e se trouxemos megaparcela para todas as regiões do estado. Bom, por que a FAEP resolveu investir 6 milhões de reais em pesquisa? Porque a FAEP fez um conjunto de seminários junto aos sindicatos rurais, e os produtores rurais disseram que a principal prioridade em pesquisa era a área de conservação de solos. Os produtores rurais, tá? Esses que os ecologistas criticam como os trogloditas, tá? Eles definiram que a principal tecnologia que estava necessitando era essa. E o que eles pediam? Nós queremos que a pesquisa seja desenvolvida de forma que ela traga resultados práticos para a aplicação e que isso fique claramente disponível para os produtores. Então foi feito um programa. Esse programa tem megaparcela na região norte, em Cambé. Então, veja, isso aqui tem 2 hectares, uma com terraço e outra sem terraço, elas são sempre pareadas. E aqui na boquinha a gente coloca uma calha H, em que a gente mede todas as perdas e compara o que aconteceu com terraço e sem terraço. A montante da megaparcela, colocamos uma calha parfa no rio para avaliar o que é o resultado chuva-vazão. Tá? E com base nesses resultados, então, Cambé, Ponta Grossa, na Universidade Federal de Ponta Grossa, Guarapuava. Em Guarapuava não são 2, são 3 megaparcelas, eles têm a com terraço, a sem terraço, e no meio eles fizeram uma parcela chamada parcela de boas práticas, em que eles só adotam os melhores sistemas de rotação de cultura para poder avaliar comparativamente. Em 2 vizinhos, na Universidade da UTFPR, coordenada aqui pelo Pellegrini, em Toledo, que é essa que foi feita em associação com o Itaipu, em Cianorte e em Castelo Branco. Então, por que 2 megaparcelas na região noroeste? Porque a região noroeste é especial. Eu já expliquei para vocês que aqui os solos são altamente erudíveis, tem uma erodibilidade muito grande e, portanto, aqui precisava de um foco melhor. Caiu de novo aí o Face à noite aqui. Bom, então, esse conjunto de pesquisas está sendo desenvolvido. São 12 milhões aplicados, 35 projetos de pesquisa, 19 instituições, 147 pesquisadores diretamente envolvidos no projeto e 55 bolsas de pesquisa para treinar pessoas. Esse trabalho já foi desenvolvido por 4 anos, a gente pegou um período que não choveu, então a gente estava com as megaparcelas e não teve chuva, e agora a gente fez uma prorrogação por mais 3 e agora a gente começou a pegar chuvas esse ano. Então está aqui uma foto melhor, está ali, não sei se ali dá para ver aqui, ó. Essa é a calha parcha do rio e aqui as sessões de monitoramento. Bom, que horas são?
Desculpa, tá te incomodando aí. Oi? 2. Puta, então eu tenho 2 minutos. Então vamos passar isso aqui. Depois eu não sei te dizer assim de... Bom, problemas ambientais nós temos no meio urbano também, assim como temos no meio rural, né? Aqui tem umas visões de rios urbanos, né? Aqui a criançada no meio do lixo, dentro do esgoto, né? Aqui um monte de lixo que... O que vai acontecer com esse lixo quando chover? Vai cair no rio, né? Daí o rio vai ter lá uma comporta. Daí olha isso aqui em São Paulo, isso aqui é o Tietê. Isso aqui é uma área de urbanização que está sofrendo alto processo erosivo. Daqui a pouco vai baixar. Aqui uma erosão dentro de uma cidade, num ambiente periurbano. Aqui uma vossoroca entrando dentro da cidade, coisa que foi muito comum aqui no Noroeste, que até gerou o programa de conservação do solo. Aí o rio enche e devolve aquele monte de terra para a cidade. Daí fica todo mundo reclamando que veio lama e tal. Na verdade, o rio está devolvendo o presente que nós demos para ele, né? Aqui mostrando o que é a falta de manutenção de canais urbanos, né? Você veja aqui tem uma ilha, né? E essa ilha, será que isso aqui já é PP, né? Será que agora o cara que for fazer o manejo aqui vai ser preso? E aqui eu chego no limite que é o famoso Fusca-rolha em São Paulo, né? Se imagine, aqui um sistema de drenagem, daí o Fusca caiu dentro da água e entupiu o negócio ali, né? Bom, então, como eu falei para vocês, a sustentabilidade é a base da produtividade. O aumento da sustentabilidade brasileiro associado ao padrão tecnológico determinou o aumento da produtividade de mais de 200% nos últimos 40 anos, né? Chegou a 400% em algumas regiões. Há uma cobrança mundial em relação ao agrotóxico brasileiro. A nossa política externa, eu adorei o que se disse, a gente tem que saber negociar. A gente tem que dizer assim, vocês querem que a gente preserva e a gente cobra pela preservação pelo conceito de pagamento de serviços ambientais. Está ótimo, vocês querem produzir 100% do teu país e querem que eu preserve 60% do meu, ótimo. Então, essa preservação tem um custo, esse custo é tanto. E não é gorjeta de fundo amazônico para financiar a atividade de ONG, não. Gorjeta. É pagamento de serviços ambientais mesmo, para que o produtor rural que está preservando a floresta na fazenda dele, seja remunerado. Bom, a Amazônia brasileira, essa discussão aí da internacionalização da Amazônia é uma história absurda. Agora, não é nada inteligente o Brasil utilizar a soberania que tem sobre a Amazônia para cortar e queimar aquele patrimônio. Isso é uma burrice de troglodita. Isso precisa ser fortemente punido. Veja, a Amazônia, o rio Amazonas, todo mundo fala que o rio Amazonas é o maior rio do mundo e o rio que tem o maior volume de água do mundo, mas isso não faz justiça com o rio Amazonas. O rio Amazonas tem a maior vazão do mundo, mas a vazão do rio Amazonas é equivalente à soma da vazão do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto juntos. Então, o rio Amazonas é o rei. Pela bacia do Amazonas flui cerca de 17%, 18% de todo o fluxo hídrico que chega no mar do mundo. Do mundo. Então, o tamanho do rio Amazonas em relação a todas as demais bacias é uma coisa assim absurdamente grande. Tá? Agora, a Amazônia, ela promove a chamada evapotranspiração. A água que está lá, ela é jogada para a atmosfera através da vegetação somada com a evaporação do solo. A evapotranspiração da Amazônia, a estimativa é que ela tem um volume de água 5 vezes maior do volume de água do rio Amazonas. Olha que mar de água atmosférica. Essa água atmosférica, ela é bombada através dos ventos para o interior, bate na Cordilheira dos Andes e vem chover no centro-sul do Brasil. Então, o serviço ambiental promovido pela Amazônia é o que garante a produção das regiões mais produtivas do Brasil, desde do norte do Mato Grosso até o sul do Rio Grande do Sul. Em todas as regiões, se pegar esse paralelo, no mundo inteiro é deserto. É deserto do Atacama, é o deserto da Namíbia, é o deserto da Austrália. O único lugar nessa região do mundo que não tem deserto é no centro-sul do Brasil, graças a um serviço ambiental produzido pela Amazônia.
Então, nós temos que preservar a Amazônia porque ela é importante para nós. Não obstante, se o mundo quer que a gente preserve a Amazônia, eles também podem contribuir, porque além da Amazônia produzir um serviço ambiental para nós, ela produz um serviço ambiental para o mundo inteiro. Então, nós não temos que chegar nessas conferências de refém entregando os maiores indicadores ambientais para colher migalha e no dia seguinte o cara dizer que não vai comprar soja brasileira porque não é sustentável. Ou querer exigir que o Brasil... Você veja, esse negócio da moratória, de não comprar soja em área que foi desmatada, isso vai contra a lei brasileira. Nós discutimos um código florestal. E o proprietário de terra na Amazônia, ele tem direito a fazer o desmatamento legal. Veja, o desmatamento ilegal corresponde a mais de 90% do desmatamento da Amazônia. Então, o desmatamento legal não é problema. E por que não é problema? A reserva legal aqui no Brasil, no sul do Brasil é 20%, no Cerrado é 35%. Na Amazônia é 80%. Então, se você respeitar a lei, nunca o ecossistema amazônico vai ter mais de 80% ou menos, mais de 80%, menos de 80% de cobertura florestal, sem considerar as APPs. Então, desde que o desmatamento seja feito observado o Código Florestal, ele é absolutamente seguro. O que não dá para a gente fazer é conviver com esses trogloditas, esses loucos que ficam lá tocando fogo na Amazônia, a troco de nada, comprometendo o agronegócio brasileiro é o principal prejudicado por essa falta de responsabilidade que é a gestão que tem sido desenvolvida em relação a corte e desmatamento da Amazônia. Isso tem que ser, a lei tem que mudar e tem que pegar esse povo e tem que botar preso. Esse povo está causando um mal para o Brasil, um mal para o negócio do tamanho do mundo. E daí vamos nos dados, né? O Brasil, a China, você mostrou os dados já, então só vou repetir. A China tem 27% das emissões, os Estados Unidos 15% e o Brasil 1,3%. Tá? E daí nós somos responsáveis pelo problema ambiental mundial. A matriz energética do Brasil é 41,3% renovável, a do mundo é 13,7% renovável. Então, as metas do mundo, elas não alcançam o Brasil até 1950, aquilo que nós fazemos hoje. E daí vem esse pessoal falar para nós que a gente está, como é que a gente tem que fazer? 29% do território brasileiro é atividade de água silvio-pastoril. Estados Unidos, 74,3% do território é atividade de água silvio-pastoril. Olha a intensidade de utilização. Cerca de 30% do território é em áreas protegidas, como parques e reservas. Segundo a UNEP, os 10 maiores do mundo têm 10% de área protegida. Austrália, 19%, China, 17%, Estados Unidos, 13%. E essas áreas protegidas, como eu já falei para vocês, são em deserto ou em áreas improdutivas. A legislação ambiental do Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Nós temos a maior área sob sistema de plantio direto, cerca de 33 milhões de hectares há 10 anos e hoje acima de 40 milhões de hectares. O Brasil é líder mundial do plantio direto, é líder mundial da agricultura regenerativa. O plano ABC, proposto pela Embrapa, já alcançou 15 milhões de hectares recuperados e tem como meta 75% das áreas cultivadas do Brasil, que pode ser uma revolução nas emissões. É muito bom escutar o que você está falando, Roberta, que nós estamos medindo isso, porque nós temos que fazer isso, temos que cobrar desses caras, temos que pôr na cara deles para mostrar como que se faz uma agricultura sustentável e produtiva. Finalizando, então, o produtor rural é o maior interessado na sustentabilidade. Né? Por quê? Porque a sustentabilidade está diretamente ligada à produtividade. E, além disso, a sustentabilidade garante que o agricultor utilize a fazenda durante a vida dele e que ele possa deixar para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e o pessoal que vai viver daqui 800 anos, que não vai saber nem o nome deles, né? Ele tem que deixar esse patrimônio, porque a terra não é dele. A terra é da humanidade. A sustentabilidade é um processo de melhoria contínua. Avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Então, não quero que vocês entendam esse discurso que eu faço, destacando a sustentabilidade do Brasil, como um berço esplêndido. Bom, então, já que a gente é sustentável, vamos ficar quieto e não vamos fazer mais nada. Ao contrário, isso tem que nos estimular a ser o modelo mundial. Medir, mostrar que nós fazemos isso e cobrar pelos serviços ambientais. Campo e cidades são dimensões interdependentes e complementares. Essa ideia de ficar brigando ecologista urbano com ecologista rural, o problema é na cidade, o problema é no campo, não existe uma muralha que separa o campo da cidade. Não existe mais o Jeca Tatu. Hoje, o produtor rural está aqui dentro da cidade, está indo de carro para lá. Hoje a agricultura mudou, o conceito é outro. Então, essa ideia de querer fazer
uma briga entre ecologia urbana e ecologia rural é um absurdo. A intensificação sustentável da agricultura é a única saída para a agricultura mundial para resolver o problema da sustentabilidade e da produção de alimento. E depende de orientação de princípios éticos para a inovação da tecnologia. A tecnologia 4.0 ela tem que ser trabalhada em pacotes que permitam que o pequeno e médio produtor possam se beneficiar desses grandes avanços. Eu vou pular isso aqui. Esse é um livro que eu publiquei o ano passado, junto com o professor Arlindo Felipe, da USP, que chama-se A Sustentabilidade do Agronegócio. Aqui a gente procurou calçar cientificamente, com muita profundidade, mas com muita profundidade. Os autores aqui foram selecionados através do seu impacto científico. O fator H é a tangente entre o número de publicações e o número de citações que o autor teve. Então a gente convidou os melhores autores do Brasil, aqueles mais reconhecidos no mundo, para poder sistematizar suas informações e colocar aqui, demonstrando uma forma inequívoca, calçada em cima de ciência, de que tudo isso que eu estou falando está refletido aqui, né? Então, muito obrigado pela atenção e estou disponível para fazer o debate. Então, neste momento, deixamos abertas as perguntas. Se alguém tiver a fazer ao Dr. Cleverson, por favor, levanta a mão. Parabéns, Dr. Cleverson, excelente fala, acho que super melhor não podia ser. Eu fico pensando assim, será que quem mora fora do Brasil, o senhor teve a oportunidade de morar fora, eu morei fora, e assim, quando você fala, moro no Brasil, Buenos Aires, aí você, geografia não é o forte do pessoal lá fora. Vocês acham que eles têm ideia do que tem no Brasil, além de índio e floresta pegando fogo? Será que não falta um pouco da gente começar a mostrar mais? A gente tem internet que chega em qualquer canto, mostrar mais o que é o Brasil, o que é a agricultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua opinião. Bom, eu tenho a mesma experiência que você. Eu sempre que morei fora do Brasil, o pessoal vinha falar comigo em espanhol, Alguns perguntavam do Tarzan, se ele estava bem, queriam saber se tinha cobra andando na rua. As pessoas não têm a menor noção do que é o Brasil, mas não têm a menor noção. E muito menos não têm a menor noção do que é a nossa agricultura. Quando eu começava a mostrar, até foi engraçado, um dia eu fui para Londrina, daí do avião eu peguei e tirei uma foto da janela para mostrar as matas ciliares e tal, e publiquei no meu Facebook. Falou, olha que coisa bacana. Aí começou um monte de gente dizer, puxa, bem que o Brasil podia fazer isso, bem que o Brasil podia fazer... E daí eu deixei, Deixei, mas falaram um monte de bobagem. Quando terminar, eu disse, olha, então eu quero dar o prazer de informar que essa fotografia é tirada no Paraná, do avião. Eu que tirei a foto, eu sou um péssimo fotógrafo. Bom, eles não têm, não só os estrangeiros não têm a menor noção da agricultura brasileira, como os brasileiros não têm a menor noção da agricultura brasileira. A gente fica com essa campanha contra o agronegócio, a campanha ridícula, sem fundamentação científica, um absurdo, E isso prejudica muito a compreensão do agronegócio pelo próprio brasileiro. Você me pergunta se o alemão, o francês não conhece, mas o brasileiro também não conhece. Quando você começa a mostrar as fotos, aqui, sempre que vem um pesquisador de fora, que vem falar comigo e tal, fazer reunião, eu sempre programo uma viagem de carro, ou para Cascavel, ou para Londrina, porque eu gosto de ir andando de carro para o cara ir vendo. Dizer assim, tá vendo? Isso aqui olha ali a mata ciliar, tá vendo? O cara, o que é isso? Isso aqui é público? Não, isso aqui é propriedade do cara. E ele não corta porque a lei não deixa. Mas, nossa, daí você explica a lei, o pessoal fica abismado. Então, eles realmente não têm o menor conhecimento. E o pior é que tudo que sai para divulgação fora do Brasil, que dá holofote, é a queimada, é o morro abaixo, é o peixe morto do agrotóxico. Então, assim, se você tem 1000 análises, aparece uma análise que mostra a contaminação, é aquela que vai ser mostrada. Então, o Brasil ele tem um filtro que guarda tudo que tem de bom e mostra com muita ênfase tudo aquilo que tem de ruim.
o que faz com que essa imagem ridícula, travestida do agronegócio, seja como é. Não só no mundo, mas eu quero dizer. Quer dizer que no Brasil também. Então a gente precisava mudar um pouco essa postura. Veja, eu não quero dizer que, ao contrário, eu acho que a agricultura tem que avançar muito na sustentabilidade. Nós temos que fazer conservação de solo, nós temos que fazer MIP, nós temos que fazer agricultura de baixo carbono, nós temos que fazer manutenção de biodiversidade, recuperação de mata ciliar, recuperação de estrada. Nós temos um monte de coisa que nós somos obrigados e nós temos que fazer. É nossa obrigação. Agora, não é porque a gente tem tudo isso para fazer que a gente deve esquecer aquilo que a gente já fez. E pior ainda, dar ênfase naquilo que nós fizemos de errado. Então, queremos agradecer mais uma vez a participação de vários eventos já durante esse ano, né, professor? Então, nosso muito obrigado, Dr. Cleverson, tá? Pelo seu conhecimento repassado. Convido todos uma salva de palmas.